E agora? Como que tá esse vídeo? E agora, e agora, e agora? Estão me ouvindo? Vamos ver? Tô aqui. Ai, gente, problemas técnicos. Ah, agora tá. Agora eu tô. Vamos lá. Aí, Lu, agora sim, tá me ouvindo? Ai, que horror. É, não era o outro celular, não, porque eu deixo ele desligado. É, terceira vez. Vamos ver se agora eu consigo. Isso não dá para planejar, né? Mas a gente tem que respirar e ficar tranquila, né? Nessas horas. E eu acho que isso é legal para a gente aprender a viver na adversidade mesmo, né? Muita gente tem medo de fazer live porque tem que performar e isso daqui poderia ser assim arrebatador. Até pra mim, sei lá, um tempo atrás poderia ser tipo assim, ai, droga, e ficar nervosa e não. E agora eu não encaro desse jeito, né? É muito interessante, porque eu falo assim, o que eu tô trazendo aqui é uma troca, é uma conversa, é uma experiência. Não é um, assim, não é uma coisa que eu tenho que, uau, arrasar, não tô num palco, nada disso, eu não tô sendo avaliada por isso, né? As questões técnicas elas acontecem, os infortúnios acontecem e como a gente lida com eles também ajuda muito a mostrar um pouco, né, de como a gente pode e tem que ter jogo de cintura na vida e nos negócios, né? Então aqui com o som hoje tá esse teste, um bate-papo, exatamente, Lu, essa história. Toda sexta-feira eu tenho esta live que eu chamo de Sextas-feiras Prósperas, que a ideia é realmente fazer um bate-papo sobre vida e trabalho, bem focado, né, também na necessidade das empreendedoras, nas questões das empreendedoras, mas que seja leve, que seja gostoso, que não seja aquelas coisas regradas, né, que a gente está ali para vender, né? Essa não é a ideia, né? Então é muito gostoso. Eu tiro e ponho o óculos porque vocês estão entrando e aí eu vejo quem está entrando direitinho para cumprimentar e para falar. Mas a ideia é essa, é bate-papo mesmo, é trazer um pouco aqui de tudo que eu experimento com vocês, né, no dia a dia do nosso trabalho de mentorias e na vida, tudo que eu aprendi e que eu posso compartilhar. Então, tudo certo. Se o som ficar ruim, a gente volta e recomeça. E aqui a ideia é esta, né? Freestyle, como eu falo. Vamos que vamos com o que a gente já sabe. Não precisa de roteiro, não tem script gravado. Eu vou com o que flui no dia, né? E eu acho que é assim que fica gostoso, né? Vamos lá, o que vocês estão escrevendo? Deixa o óculos, está lindo e a nossa idade permite. É verdade, é verdade. Então eu vou deixar o óculos, já que você falou, porque assim eu não fico com esse vai e volta. Ele fica refletindo e me incomoda um pouco, mas vamos lá. Eu tenho que pôr a luz porque a sala está muito escura aqui, mesmo que eu esteja do lado dessa ideia. E a nossa idade permite, e mesmo que não permitisse, né, Lu, a gente também tem que aceitar o que somos, né, na verdade. Mas eu fico muito nisso, que ele fica me refletindo demais. Vamos lá. Então, meninas, a ideia hoje para contar para vocês, né, se vocês nunca participaram aqui de uma live de sexta-feira, todo mês eu trabalho um tema, uma intenção. E eu chamo estas nossas sextas-feiras de sextas-feiras prósperas, porque o que a gente quer é prosperidade na vida, em todos os campos, né? Na saúde, nas finanças, no amor, no trabalho, no relacionamento, no corpo, né? Como a gente lida. Ai, essa luz tá me incomodando. Mas
E esses são os temas que eu trago às sextas-feiras aqui. Eu falo de autocuidado, de autoconhecimento, de finanças, de agenda, de relacionamentos, de produto, de marketing, tudo que uma empreendedora precisa, né? E a gente vai trabalhando essas questões aqui de uma forma leve, porque eu acho que o empreendedorismo tem que ser leve para ser legal. Se a gente, sabe assim, pesa, ai, tem que trabalhar, ai, eu tenho que ir lá, não sei o quê, não sei o quê, não vai rolar, porque eu acredito em negócios com propósito, que a gente de verdade faz muita. Acredita no que a gente faz e a gente faz com muito amor e com muita intenção. Então, nada melhor do que trabalhar com leveza para poder levar isso adiante. Se a gente encara isso de uma forma muito pesada, não rola, fica cansativo, fica tenso, né? E aí a energia também não permite expansão, né? Porque num negócio que a gente vive reprimido, contraído, é o oposto do que a gente precisa, né? Então, por isso que eu falo muito em negócios de dentro para fora, né? Em expansão de consciência também. Quando a gente percebe tudo isso, a gente muda um pouco e a gente ganha mais presença. E com a presença a gente é mais vibrante, é mais atuante, a gente é mais conectado com a gente vive mais a nossa verdade. E é isso aí que você colocou, né, Lu? Trabalhar com prazer, não existe sacrifício. Mesmo que em alguns momentos a gente sacrifique, vou pôr entre aspas, essa questão de é puxado, hoje eu tenho uma agenda muito lotada, eu tenho que trabalhar no final de semana, mas se a gente tem um goal, uma meta, uma visão muito bacana a respeito do que a gente quer, a gente tem um propósito, né? E a gente vive ele verdadeiramente, tudo é possível, né? A gente tem momentos, óbvio, que são mais delicados, que exigem mais da gente fisicamente e emocionalmente, mas o objetivo mesmo é ficar na leveza, né? E eu venho fazendo esses processos com clientes e é muito interessante, porque uma das queixas delas, quando elas vêm para a mentoria, é isso, que eu tô cansada, que não tá dando dinheiro, que se não der certo eu vou desistir. Elas colocam isso, né? Quero trabalhar menos, eu quero equilibrar minha agenda. A falta de tempo ou da gestão do tempo, né? Essa dificuldade é muito forte, muito presente, né, na vida das minhas clientes, pelo menos, de vocês que estão aqui comigo, é porque também devem sentir algo assim. Então, eu venho fazendo esse caminho com elas e é engraçado que o negócio vai crescendo e elas vão ficando mais leves, né? Não é engraçado, né? É intencional, a gente faz isso de verdade, né, na mentoria. O negócio vai expandindo financeiramente, com equipe e tudo, e elas vão trabalhando cada vez mais motivadas, mais leves e confiantes, porque realmente é um processo de dentro para fora, como eu sempre falo. Primeiro a gente tem que se enxergar, encontrar as nossas potências, encontrar aquilo que nos faz vibrar e aprender o processo de empreender com leveza. Mas é possível, ele existe. E eu tô aqui como prova viva para mostrar, eu e minhas clientes, né, que isso é possível, né? Então, tudo isso para falar que as sextas-feiras prósperas são esses encontros aqui ao vivo no Instagram, mesmo com os perrengues aí do som, do vídeo, da luz, seja lá o que for, para a gente falar disso, para a gente falar de empreender com leveza, empreender com consciência, com presença, com sabedoria. E nada melhor do que ter uma comunidade, né? Vocês aqui para trazer essa troca, né? Eu estou fazendo isso aqui por vocês, não estou fazendo por mim. Então, de verdade, eu espero estar contribuindo, né? E trazendo o meu melhor, né? Para a gente poder evoluir e trabalhar nessa vibe, né? Com essa alegria toda. Então, o que eu posso falar hoje para vocês, né? Agora que o som está funcionando, que está dando tudo certo. A primeira coisa, antes de eu entrar direto aqui no planejamento financeiro, que eu já falei lá atrás, mas o som estava ruim, então perdeu-se. Vou repetir de novo, porque eu acho muito importante. O meu foco é trabalhar um negócio consciente, né? Então, não sei se vocês já usaram esse termo ou já escutaram,
negócios conscientes, empreendedores conscientes, né? Conscious business, né? A gente vem trabalhando esta visão. E o que é um negócio consciente e uma empreendedora consciente? São pessoas preocupadas com foco na sustentabilidade, né? No propósito, num olhar holístico, dinâmico sobre o nosso negócio, né? A gente não olha só para números, a gente não olha só para produto, a gente olha para o impacto do nosso produto no planeta, na nossa comunidade, na sociedade, no nosso cliente, na vida dele. Como ela vai descartar esse lixo que meu produto está produzindo? Como ela vai vestir essa roupa? Como ela é feita, né? Tudo isso é importante quando a gente fala em negócios conscientes, né? Eu falo em sustentabilidade, eu falo em presença, eu falo em propósito, eu falo aquelas 3 letrinhas ESG, né? Os negócios eles têm que ter um impacto positivo na sociedade, no planeta e na nossa comunidade aqui, no nosso negócio também. Isso é muito importante. Então, Naja, quero iniciar um negócio. Bem-vinda, que legal. Como saber se o segmento é para mim? Preciso ser do ramo? Então, Naja, é justamente isso que eu estou falando aqui. Quando a gente tem negócios conscientes, a gente começa a fazer as perguntas, pelo menos eu trabalho assim, de dentro para fora, tá? Eu não olho para o mercado. Na minha mentoria, inclusive, o processo, né, os meus blocos de trabalho, eles começam pelo eu, pela minha essência ou pela sua essência, e não pelo estudo de mercado, pela concorrência, pelas planilhas estratégicas, né? Porque se você não está alinhada com o que você gosta de fazer, com o que você ama, com aquilo que você acredita que você vai trazer um bem para o planeta, para a sua comunidade e, consequentemente, para o teu negócio, você vai trabalhar com esse peso que eu venho falando, né? Você vai trabalhar com essa obrigação de olhar só para números, de olhar só para uma coisa dura. E quando a gente quer começar um negócio, pelo menos para mim sempre foi assim, eu acredito que aquele negócio, ele vai mudar minha vida, ele vai me fazer feliz, ele está me chamando por algum motivo, né? Então, se o segmento é para você, tudo vem de dentro para fora. Óbvio, a gente faz esse trabalho de encontrar o nicho, né, de encontrar oportunidades dentro daquilo que você gosta. Mas o segmento é consequência da sua escolha, né? E tudo que você fizer com intenção, com sabedoria, com consciência, né, com determinação, vai dar certo. Não tem como não dar certo, né? Agora, precisa ser do ramo? Não precisa ser do ramo, né? A gente estuda. Eu tenho casos incríveis, eu tenho clientes advogadas que viraram festeiras, decoradoras. Eu tenho clientes que eram também mais da área de exatas, assim, engenheiras que viraram maquiadoras. Por quê? Porque elas escutaram o seu coração, a sua alma, o seu propósito, né? E a partir daí começaram a ficar com um trabalho alinhados, né? Alinhado com esse desejo, com essa escolha de viver com o que faz sentido para elas. E não só pelo status, pelo dinheiro, pelo que minha família gostaria que eu fizesse, etc, etc, etc. Então, Naja, se você quiser depois, manda para mim um direct aqui pelo Instagram que eu te ajudo e a gente conversa um pouquinho. Mas falando um pouco de planejamento financeiro, que eu acredito que isso serve para os negócios que já existem, para os negócios que estão nascendo e para você, para a tua vida pessoal. Então, falei bastante, mas vou repetir, porque a live, né, eu tive que cancelar. Obrigada, Naja, que legal que você gostou. A gente precisa primeiro pensar em separar, como eu falei antes, as nossas contas, pessoa física do negócio, pessoa jurídica, né? Esse daí, para mim, é o primeiro passo para a gente começar a ter uma vida financeira organizada. Porque se o dinheiro que vem na empresa você joga na sua conta da pessoa física, fica um salseiro, fica uma bagunça. Você
muitas vezes pode superdimensionar sua conta, né? Por quê? Porque, nossa, tem lá X mil, tá entrando muito dinheiro, tô vendendo pra caramba. E aí você começa a ter um padrão de vida que não tá adequado, né, com a tua realidade. Porque você tá tirando dinheiro do negócio. E uma hora aquilo vai sangrar, tá? Então, separar as contas é assim, passo número 1 de encarar seu negócio profissionalmente, né? Levado a sério, você se leva a sério, né? Não é para os outros isso, gente, é para nós. Então, pegar esta conta e fazer assim, ó. E aí você determina para você um X por mês, né? Um prolabore, que vocês já devem ter ouvido essa palavra, para tua conta pessoal. Isso se o negócio estiver já com caixa e estiver andando, né? Mas se a gente começa a ter contas misturadas, né? Ou tudo numa conta só, pensa aqui comigo. Se eu coloco todos os meus gastos pessoais com os gastos da empresa na minha conta pessoa física, eu perco o controle, né? Eu não sei quanto é de verdade o dinheiro da empresa que eu estou usando. E quando eu começo a gastar o dinheiro que não é meu, é da empresa, né? Eu falo sempre essa separação. Eu começo, de repente, a queimar o fluxo de caixa, porque eu posso ter necessidade de um investimento lá dali a 2 meses, mas como eu fui gastando porque tinha, eu deixei de lado e lá na frente entrei no vermelho, né? Então, assim, a primeira coisa, gente, é separar. Não é difícil. Hoje tem contas de bancos, assim, desses bancos até de cobrança, né? Bancos mais pequenos, para empresas pequenas. Então, de cara, resolva isso. Até porque quando você vai cobrar do cliente e tem uma conta pessoa jurídica, mostra mais profissionalismo, né? Mostra que você realmente tá ali com um foco no negócio, no empreender. Então, para mim, assim, passo número 1, mesmo quando você fala, mas eu tô começando, comece direito, comece certo. E se ainda não fez isso, tudo bem, faz, tá? Tá a tempo. Então, abrir uma empresa hoje é super rápido, em poucos dias você tem contabilidades virtuais hoje com preços super acessíveis, pacotes, tudo é possível, tá? Então, por favor, façam isso, primeira coisa. A segunda coisa que eu gosto muito de pensar e falar aqui, tá tudo bem, vocês estão acompanhando, indo no fluxo, vão falando aí pra mim se o que eu tô falando faz sentido, se vocês aí pensaram nisso, né, na importância de separar aí as contas, né, as contas de banco de vocês. Isso é muito importante. A segunda coisa que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês é falar sobre como que a gente faz esse planejamento, essa gestão do dinheiro que entra. Então, vamos supor aí que você fez um planejamento e que teu objetivo é vender X por mês e aquilo está entrando. Tá. Aquilo entra, mas a gente tem que começar a pensar em alocações desse dinheiro, tá? Porque se a gente não pensar que o dinheiro ele vai fracionando, e isso serve também para conta pessoa física, a gente começa a pôr de novo tudo no mesmo bolo, né? Então, que tal dentro dessas contas, né? Ou você até pode abrir 2 ou 3 contas, ter uma conta onde você direciona o seu dinheiro para impostos, outra conta para gastos do mês e outra conta para reserva, para investimento, né? Por quê? Se eu não faço reserva, se eu não tenho uma pequena poupança, Mercedes, não sobra dinheiro, né? Eu tenho gente que fala assim, eu gasto tudo. Então, pega pouquinho, pega 5% desse faturamento, tá? Pega R$100, mas vai colocando isso no caixa. Por quê? Porque esse caixa é o que vai te dar lá na frente uma possibilidade de uma ampliação, de investir num produto novo, de fazer uma viagem de pesquisa, enfim,
tudo aquilo que faz o teu negócio crescer. Uma mentoria que você quer investir, um curso que você quer fazer, um mestrado, sei lá, algo bom para o teu negócio, né? Depois você pega parte, né, dessa conta que eu tô falando e separa para impostos. Ah, mas minha empresa informal, eu não pago imposto ainda, tá tudo certo. Mas vai pagar. Uma hora a conta vem. Esteja preparada e começa, como eu falei, a fazer tudo bem feito desde o começo, desde o primeiro momento, porque é muito mais difícil a gente mudar, né, do que a gente aprender ali pequenininho, com pouco. O erro com pouco é muito mais fácil de corrigir do que quando entra um volume grande. Depois, você vai ter que começar a organizar a gestão do negócio. Ela pede que você organize os seus gastos e as suas receitas. Então, por exemplo, você tem gastos com contador, com fornecedor, com papelaria, com provedor de internet, com o Google, com anúncios, tem vários gastos. Então, se você tem isso listado e programado, fica muito mais fácil você ter o controle. Então, mesmo que você fale, meu negócio é muito pequeno, eu não gasto em nada, eu trabalho em casa, não sei o quê, começa a planilhar isso daí. Ai, planilha é muito chato. Tá bom, tem aplicativos ótimos aqui, gratuitos inclusive, que você faz no celular. Uma hora a coisa vai precisar ficar mais organizada, mas no começo é para ser simples mesmo. Você não precisa ser a master das planilhas para controlar seu fluxo, né? A sua gestão de caixa. Então, pensa aqui comigo, se a gente tem uma conta, né, que está organizada para pagar impostos, para investimentos, para pagar os fornecedores e para te pagar, né? Para você ter seu prolabore, que você vai estabelecer um valor e você vai lá, mas eu não consigo viver com isso. Ok. Aí você tem dois caminhos. Ou você mantém um emprego até seu plano B sair e te pagar aquilo que você precisa para viver, né? Ou você vai correr atrás de investimento. Investimento, como é que chama? Anjo, né? Os investidores anjo, bancos. Tem vários caminhos para captar dinheiro, né? Ou você fala, tá bom, então eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou mudar para um lugar menor, mais barato, para o meu negócio voar, porque eu acredito nele, etc, etc. Então, olha como é importante a gente olhar para o nosso negócio, para o nosso planejamento financeiro, porque parece muito horrível, pesado, duro, mas ó, quanta coisa ele traz para a gente pensar, mudar, planejar. E na hora que isso está organizado, traz leveza. Concordam comigo? Desculpa, problemas de internet. De novo? Ai, vocês estão me ouvindo? Agora tá certo o áudio? Porque quem não estava aqui não viu, né? Mas foi um perrengue. Eu tive que recomeçar pela terceira vez esta live, porque o som estava picotado. Então, deixa eu ver se não picotou de novo. Não, tá funcionando, né? Que bom, já tá funcionando. Amém! Porque hoje o negócio tava doido. Assim, tudo, fazendo tudo, né? O diabo aqui tava fazendo tudo para que eu não fizesse a live, mas eu tô aqui, ó, firme e forte. Então, vocês entendem como que isso funciona? Vocês fazem isso, né? A pergunta aqui é: conseguiram pensar se funciona essa questão de dividir as contas, né? Talvez isso ajude, né? É como se a gente pensasse em baldes, né? Então eu tenho o balde dos impostos, o balde da minha poupança, dos meus investimentos, né? Poupança não, pelo amor de Deus, mas investimentos sim. O balde da vida, né? Do caixa, do fluxo de caixa do negócio, e o balde do meu prolabore, né? Do meu pagamento aqui. Pode ser 0, a gente pode projetar, vai fazendo para 100, para 1.000, para 2.000, 10.000, numa linha do tempo, né? Por isso que o planejamento é importante.
Por quê? Se a gente não faz isso, qual é a consequência de não fazer isso? Vamos falar aqui do terror. É gastar mais do que tem? E a médio prazo, não precisa ser nem a longo prazo, a médio prazo, o negócio fica sem caixa, né? Outra consequência de não fazer isso é quando chegam os boletos dos impostos, não ter dinheiro para pagar imposto. E aí você começa a ter dívida, e aí é problema, falir. Com certeza, esse é o caminho da falência, né? Esse é o caminho da falência. Então, é um saco falar sobre planejamento, sobre finanças, sobre organização. Para algumas pessoas para outras é o oposto disso, né? É ter liberdade. E é o que eu estava falando para vocês. Eu tenho clientes que começaram a mentoria por uma dificuldade ou por um incômodo muito grande de que não tinham tempo para elas, que trabalhavam 7 dias por semana, que estavam cansadas, que o negócio não tinha caixa, né? Não vendia o suficiente para pagar o padrão de vida delas, por vários motivos, né? A gente começa uma mentoria, com certeza tem algo ali que você percebeu que não está rodando e que talvez com a ajuda de uma pessoa isto daí fique mais claro, você acelere, resolva esse problema de uma forma mais criativa, mais rápida, etc e tal. A gente não precisa saber tudo, isso é outra coisa que eu venho falando muito, né? A gente tem que buscar ajuda. Como, por exemplo, quer fazer uma dieta, um regime, muitas vezes a gente tenta fazer sozinha e não rola. Por quê? Porque a gente precisa da ajuda, porque a gente precisa do apoio da pessoa, porque a gente precisa do norte, né? E nos nossos negócios é a mesma coisa. Empreender, a gente sempre começa com uma ideia, com um sonho, com uma oportunidade, mas as pedras vêm no caminho, né? As dificuldades, elas vêm. Correr para pedir ajuda é super ok, entendeu? Não é sinal de fraqueza, de fracasso, de nada disso, tá? Então, como que a gente prepara o nosso caixa, né? A nossa vida financeira para passar, né? Pelas ladeiras, pelas lombadas aí que o nosso negócio tem. Planejando, organizando, né? É muito importante. Então, olhar para essa planilhinha básica. Pode ser uma planilha, mas também pode ser um aplicativo que faça isso para você. Você vai colocar lá todas as suas receitas. Eu tenho receita de assinatura, de venda online, veja as suas receitas, né, do seu negócio. Depois, você vai ver as suas despesas, né? Eu gasto com isto. Como isso daqui fica equacionado, né? Como que isso vai funcionar? Eu tive um projeto com umas clientes que elas trabalham, têm os negócios próprios e a gente criou o projeto do zero para ele acontecer. Quando a gente terminou, elas perceberam que elas não tinham caixa, né, para já começar o negócio. Então, o que a gente organizou? Um planejamento financeiro. X por mês tem que entrar, né, de cada uma para esta conta, para fazer uma reserva para vocês poderem investir no negócio. Porque senão, se entra só na emoção, gente, é lindo, mas depois é triste. Então, sugiro sempre fazer aí um bom planejamento, olhar bastante para isso com muito respeito, né? Respeito com o seu sonho, respeito com a sua família, né? Que também tá lá com você, torcendo e te apoiando, às vezes não só no apoio emocional, mas no apoio financeiro também, né? Então, coloquem de verdade isto para rodar. E aí, quando estas coisas estão mais equacionadas, é a hora de você ir um pouquinho mais a fundo no dinheiro, né? Em olhar para isso e falar assim, quando que eu vou dar aquele crescimento, né, no meu negócio? Quando eu vou participar de uma feira, por exemplo, de um evento maior, eu vou ter caixa? Quanto que vai ter? Começar a organizar essas reservas, né, para o negócio ir crescendo. Porque sim, tem momentos que a gente precisa fazer um aporte de dinheiro mais robusto, né, para fazer uma identidade visual, um branding,
A gente precisa, exato, aqui a Lu colocou, quantas empresas começaram com um sonho nada mais? Muitas. Elas começaram ou com um sonho, ou com uma oportunidade, ou com um problema, né? E aí elas se transformam, mas precisa ter essa paixão aí pelo negócio e ali a persistência, a consistência e tá o tempo inteiro olhando para esses itens que muitas vezes a gente quer deixar de lado. Na verdade, eu vejo muito acontecer isso daí. Marketing, 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 marketing digital, estamos aqui no Instagram arrasando, não sei o quê, mas as contas não estão ali sendo cuidadas como deveriam. Muito importante olhar para os números, muito importante olhar para as metas, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente tem esse panorama e a gente está mais organizado e tal, a gente começa a pensar em objetivos, né? Então, eu tenho o objetivo de participar de um evento, né? Como eu falei ali, uma feira, né? Algo que seja aqui. A Carlinha, que legal, gostei. Gente, hoje tô cheia de amigas de escola aqui, que delícia. Muito bom. E o que eu estava falando para vocês é que no momento que a gente começa a organizar essa questão do caixa, a gente começa a sonhar, né? Como você falou, né, Lu? A gente começa a sonhar. E quando a gente começa a sonhar, que é tudo de maravilhoso na vida, a gente começa a criar um desejo, um objetivo em cima daquele sonho para transformar ele em realidade. E a gente cria um plano de ação, tá? O plano de ação, ele é o nosso caminho, ele tipo é nosso mapa para chegar lá no objetivo, né? E este plano de ação, ele tem que contemplar tudo isso aí. Ele tem que contemplar com quanto dinheiro eu vou, quanto que eu vou investir, que recursos eu vou precisar, que fornecedores eu vou precisar, quem vai me ajudar, a linha do tempo disso, em quanto tempo isso vai acontecer, né? E se eu não olho para todas essas questões, eu me frustro, o negócio não acontece, ou eu erro na conta, né? E aí eu perco o meu capital, o meu sonho, e a sensação é horrorosa, né? Então, gente, muito, muito, muito importante começar a olhar o negócio desta forma, como um todo. E não precisa ser um negócio grande, tá? Não estou falando de negócios bilionários aqui, mas a receita é a mesma para todo mundo. É ter uma visão do todo, né? Eu sempre falo que é uma visão holística, que a gente tem que ter todas as engrenagens funcionando. É como se fosse um efeito dominó, né? Então, muita gente começa pelo marketing. Ah, vou fazer patrocinado, vou fazer aqui, que aí eu vou aparecer, eu vou vender, tá. Eu sempre falo, calma aí. Você já vai pôr dinheiro no Instagram e você não sabe quem é seu cliente, o que ele precisa, você não sabe o que ele gosta, qual é o momento dele, o que você vai falar, qual é o problema que você pode resolver. Tem muitos passos antes que a gente precisa ter clareza para depois vir e comunicar, né? E também a gente precisa olhar muito o que a gente quer comunicar, né? E o que a gente vai ofertar. Então, gente, olha o todo. Não adianta ficar focando só em marketing digital, Instagram, anúncio e tal, e achando que a coisa vai acontecer, que você vai ficar rica porque fulano de tal ficou rica vendendo no Instagram. Não é assim, tá? Não é assim. É com isso daqui, com método, com paciência, com persistência, perseverança e organização. Então, o que a gente faz com tudo isso? Quando a gente teve esses dois passos bem simples que eu falei aqui, dividir a conta e fazer a gestão dos negócios, dos números, já muda tudo, tá? Você não precisa ser uma economista, né? Você não precisa ser uma engenheira de números para entender isso daqui. Porque na hora que isso está claro, você começa a ter as rédeas, né, do teu negócio nas mãos. E aí você começa a entender se a conta não fecha, será que o preço está errado? Será que a minha precificação está correta? Qual é o valor
disso tudo, né? Você pode mexer no preço, você começa a mexer nas margens, né? Tô ganhando muito pouco, né? Ou eu não estou conseguindo vender tanto, será que a minha margem está errada, meu cálculo está errado? Super importante olhar isso aqui. Então, é muito importante a gente olhar isso que a Lu está falando aqui, né? Até para influenciar se necessita uma administração, sem dúvida, sem dúvida. Tudo no fim, traz para esse lugar da organização, do planejamento e do método, né? E é engraçado, né, que eu acho que culturalmente aqui no Brasil não se faz planejamento, né? Eu vejo os gringos, os americanos, chega esta época do ano, de setembro para cá, setembro a dezembro, tá todo mundo fazendo planejamento estratégico, plano de negócios, planejamento financeiro para o próximo ano. Todo mundo faz uma reunião de metas, de objetivos, de visão, como eu quero meu negócio, como eu quero me sentir, como eu quero viver. A gente só faz isso no Réveillon, faz a lista e em janeiro aquela lista já caiu por terra, né? Então, vamos mudar esse comportamento, porque esse comportamento não leva a gente para o nosso sonho, não leva a gente para esse lugar que a gente quer, né? Então, começar a olhar para o planejamento de uma forma mais como solução, eu acho que é o primeiro passo. Então, antes de, como eu falo aqui, fazer como ela colocou aqui, antes do celular, tem muita coisa administrativa, exatamente isso. Tem muito planejamento, né? Tem muito olhar para dentro e entender todo esse panorama, né? Toda a essência do negócio, toda a estrutura do negócio, para depois ir para fora. Óbvio, você não precisa ficar 6 meses estruturando para depois aparecer. Você pode ir fazendo as coisas simultaneamente, mas assim, passo a passo, senão você já começa queimando a largada, né? Então, o que eu vou aqui sugerir para vocês e deixar aqui como lição, ou como conversa, ou como dica, e aí vocês trazem para mim de volta aí essas perguntas, pode ser aqui no direct, pode ser pelo WhatsApp, a gente vai falando. Preparem isso daí que eu falei, né? Uma lista, ou escolham um aplicativo que tem, vai nos reviews, vê se ele é um aplicativo de verdade bom, confiável, e comece a organizar suas finanças no celular, né? Separando aí a sua conta, a pessoa física da jurídica, os gastos. Você tem que saber quanto que essa conta representa aí no seu negócio. E depois fazer o planejamento disso. Então tá, eu tenho esse dinheiro, eu tenho essa organização, para onde que eu quero ir? O que eu quero fazer? Como eu vou chegar lá? E aí que entra o planejamento mensal, que eu gosto muito de fazer. Todo início de mês eu faço um planejamento mensal, onde eu coloco qual é a minha meta para esse mês, não só meta financeira, a financeira também, X de venda, mas quais são os produtos que eu vou oferecer? O que eu vou fazer de ação de marketing para esses produtos, né? O que meu cliente está precisando que eu possa oferecer com esses produtos? O que eu aprendi no mês passado que eu quero trazer para este mês? O que eu preciso melhorar para esse mês ser melhor? Aonde que eu tenho que me dedicar? Aonde que eu tenho que priorizar? Aonde que eu tenho que focar, né? Olhar ali, tá todo dia. Que tipo de ações vão me levar para esse resultado, né? Porque senão a gente faz as coisas no flow, né? E fazendo flow, muitas vezes não vai ser a melhor estratégia, né? Isso eu posso te dizer. É muito assim, porque aí você termina o mês e fala, nossa, passou o mês, nossa, não cheguei lá, ou o que eu fiz mesmo, já esqueci, né? Então, fazer o planejamento mensal amarra tudo isso aí. Preparei o meu negócio, fiz a minha base, agora eu vou tocar aqui o meu planejamento mensal, né? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês de conteúdo hoje. Eu espero ter contribuído. Amei as minhas amigas aqui de escola, faz tanto tempo, né? Estando juntas, isso é muito gostoso aqui, aquece meu coração, é muito bom. E
convido vocês a virem e convidarem amigas para as nossas sextas-feiras prósperas. Toda sexta-feira, aqui às 8h30, eu tenho esse bate-papo, esta conversa sobre negócios, sobre como a gente se sente. Às vezes tem convidadas, às vezes aqui é voo solo, como eu falo. E a gente está sempre aqui buscando se desenvolver, criar realmente uma conversa que agregue, né? Sempre juntas, é isso aí, Lu, muito bom. E para quem deseja o planejamento mensal, já percebeu que isso pode contribuir para a sua organização, para o seu foco, né, para terminar o mês aí mais felizinha. Eu tenho uma notícia boa. Eu estou lançando um curso de planejamento. Ele vai estar na plataforma Hotmart à venda. Semana que vem ele entra. E para vocês que estão aqui vai ter uma condição especial, tá? Eu vou encaminhar. Coloquem para mim um direct, ou comenta depois na live que eu vou salvar, coloca aí faz um comentário e eu vou encaminhar um bônus, tá? Então aproveitem. Lu, não perder o medo de criar novos horizontes. Não, medo é uma palavra que só segura a gente, né? Medo é o ego, eu sempre falo isso, porque o ego quer a gente ali na zona de conforto, com tudo controlado, né? E quando a gente sai pro desconhecido, né? É quando as coisas acontecem, é quando a gente de verdade expande, né? Então, superar o medo é muito importante no empreendedorismo, porque muitas vezes, né, a gente vai ter que ir com medo, muitas vezes, mas depois a sensação de ter passado por ele, mesmo com dor, vale cada instante. E não perder os horizontes, porque a gente é assim, né? A gente é dinâmica. Eu trabalhava com acessórios, com joias para noivas, e tô aqui, né, trazendo agora conteúdos de empreendedorismo, me refazendo, né, depois dos 50 anos, e para mostrar que sim, que é possível, que todo mundo pode, todo mundo deve sonhar, e que esse dinamismo é o que nos mantém ativas e vivas, tá bom? Então, gente, Lu, obrigada, Carlinha, quem tá aqui, a Jana, quem mais que eu vi que tá por aqui? E acho que é isso. Estamos juntas. Amei estar com vocês aqui. Compartilhem com as amigas. Assim a nossa comunidade se expande e a mulherada fica aí mais livre, né? Na verdade é isso, livre de tudo. É por aí que eu vou. Um beijo grande, bom final de semana. Nos vemos na sexta que vem. Beijo, beijo.